é uma pesquisa muito recente, mas além dos resultados, que a gente vai falar um pouco, discutir aqui, das oportunidades e das tendências que a gente tem dentro do e-commerce, né? O que está acontecendo, que a gente está observando, o que é importante, quem trabalha dentro desse ecossistema, que tem tantos serviços aplicados, a entender e como colocar isso no dia a dia do negócio. Bom dia, pessoal. Estamos aqui no stand da Infracommerce, no nosso estúdio de podcast, no VTEX Day 2024. Tenho a honra de receber o Luiz Otávio, diretor de Operações e Negócios da Neotrust Conf, e a gente vai bater um papo sobre uma pesquisa que eles fizeram agora no comecinho desse ano, de 2024, com alguns highlights do e-commerce brasileiro. Tato, obrigado pela sua participação, obrigado pela oportunidade de falar aqui com a gente. Acho que esse material que vocês fazem é sempre muito enriquecedor para uma empresa como a Infracommerce, que a gente trabalha com tantas lojas e é muito bom para a gente balizar o nosso business, né? Então, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Que isso, eu que agradeço. A Infracommerce, que é parceira nossa há tanto tempo, a gente já não é a primeira vez que a gente está aqui na Black Friday, a gente estava junto. É sempre um prazer, ainda mais quando a gente quer trazer informações importantes do e-commerce e trazer isso para todo mundo, né? Não segurar essa informação. É importante que tenha dados para o mercado trabalhar. Não, legal, isso é importantíssimo, assim, para a gente traçar as estratégias dos clientes, a gente sempre olha o que está acontecendo, né? E me explica um pouquinho, então, essa pesquisa, o que ela avaliou, qual foi a intenção dela, o que ela queria trazer, qual que era o objetivo, vamos dizer assim. A gente, é uma pesquisa, inclusive, que está sendo divulgada, né, aqui no VTEX Day, então foi uma pesquisa exclusiva que a gente desenvolveu e a gente vai estar anunciando essa pesquisa. Vocês, na verdade, estão tendo esse contato, né, entre os parceiros agora, a gente está adiantando esse dado, mas a gente está falando muito dos resultados do primeiro trimestre, que acabaram de fecharam agora no final de março, né, então a gente já trouxe esses dados do resultado, que foram muito bons, subiu 12% em faturamento em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que foi um ano ruim, né? 2023, quando a gente olha o primeiro semestre do ano passado, a gente estava ali quase em zero de crescimento. Depois do segundo trimestre, teve uma pequena queda. Foi mais duro, né, para o e-commerce no Brasil. Exato. 23, né? E graças a Deus, no segundo semestre a gente se recuperou e, de novo, aumentando o crescimento aqui nesse primeiro trimestre, mostrando a resiliência que o e-commerce tem, né? Então, é uma pesquisa muito recente, mas além dos resultados, que a gente vai falar um pouco, discutir aqui, das oportunidades e das tendências que a gente tem dentro do e-commerce, né? O que está acontecendo, que a gente está observando, o que é importante, quem trabalha dentro desse ecossistema, que tem tantos serviços aplicados, a entender e como colocar isso no dia a dia do negócio. Legal, maravilha. E eu estava vendo alguns números, lembrando, assim, já de outras pesquisas também de vocês. Você acha que dá para a gente falar que a gente tem um período pré e pós-pandemia aí de e-commerce? Como que era antes, como que foi o durante, agora como está o pós? Acho que o e-commerce ele cresceu tremendamente a partir da pandemia, porque você não tinha nenhuma opção. Sim. E você tinha que fazer as compras através do e-commerce, digitalmente, via WhatsApp, né? Porque o e-commerce ele se mistura em diferentes canais. Ele não é só o site, ele é o aplicativo, ele é multicanal, multidigital, Muita né? gente se reinventou digitalmente durante a pandemia, né? Exato, né? Dizem que foi a melhor coisa para acelerar a inovação, né? Porque você não tinha o que fazer, você tinha que implementar essa inovação não só nas vendas, mas também como se comunicar entre os colaboradores da empresa, como trabalhar, né? A gente, todo mundo ali praticamente de pijama às vezes, né? Teve que reaprender, né? Muita gente, cara, como que eu aprender? Como que eu trabalho de casa? Como é que eu faço pedido, comida? Então, mas foi um momento muito importante para pessoas que não conheciam ou que não tinham frequência dentro do canal digital passar a conhecer. Então, obviamente, teve um crescimento absurdo, porque era a única opção que tinha, e depois a gente volta ali em 2022, já mais forte com o varejo físico, que fez com que diminuísse o nível de crescimento, mas que não diminuiu a importância que o e-commerce tem no total varejo. Que hoje, dentro do mês de janeiro, quando a gente olha com os dados do IBGE, no varejo ampliado, é de 12%. Então, a gente está falando que hoje 12% de todo o varejo passa pelo e-commerce.
né? E é 3 vezes maior do que acontecia lá em janeiro de 2020, que logo depois aconteceu a pandemia. Ali em janeiro já tinha os primeiros casos, mas não sabiam o que estava acontecendo. Aí fevereiro entra no Brasil e março fecha tudo. E aí sobe e não caiu, se manteve, né? Os consumidores se adaptaram a isso. Então, e isso é muito legal, porque mudou a forma que as pessoas consomem, né? E até que a forma, como a gente falou aqui, a forma como as pessoas vivem, né? Muita gente passou a trabalhar remoto, isso meio que deu aquela diluída dos grandes centros da região sudeste. Teve mudança também, assim, de praças, vamos dizer assim, um país como o Brasil, né? Eu acho que a gente tem uma surpresa no último trimestre, que é interessante, que é o Nordeste passa a ser, por muito pouco, mas a segunda maior região de faturamento no e-commerce, né? Passando o Sul, até por conta do crescimento que o Nordeste teve nesse último trimestre. Mas sim, o número de consumidores aumentou muito no Nordeste quando a gente olha essa dinâmica também, né? Isso é legal, né? Porque acaba crescendo o país também, né? O e-commerce, ele move muita coisa. A gente é um país continental. Quem sofre um pouco mais com isso é a região norte, que é muito dispersa. Você está ali, cidades muito longe, é difícil chegar, frete caro, né? Então a gente ainda tem uma região que sofre mais com a logística, que é a região norte, por isso que os crescimentos às vezes são menores, mas a gente espera que a gente consiga rever isso, né? E aí o papel, se vamos pensar numa coisa, né, transformadora, né, o papel do e-commerce, né, de abrir essas frentes, né, de desbravar essas fronteiras que a gente tem no país, né? Isso acho que é muito, muito bacana de pensar. A gente hoje consegue até entregar, assim, a gente tem cliente que a gente entrega artigo de luxo no interior de Goiás. Sim, e no dia seguinte, É, né? Então, muito legal. eu acho que o e-commerce, ele foi muito importante, e ele está muito intrínseco também ao crescimento da logística. Não é à toa que a gente está aqui no Vetex Day e a gente vê tantas empresas de logística ou de soluções logísticas, porque uma coisa não vive sem a outra. Não adianta você fazer uma compra rápida, cada vez é mais rápido, mais experiência, e você não fizer essa entrega no tempo esperado. E cada vez o consumidor está mais ansioso para receber. Você fica lá. E aí, chegou? Chegou? Aquele meme, Chegou? né, que pedido seu para entrega. Começou na porta de casa já. Isso é um fato importante, fazendo o apêndice da pesquisa, mas isso é um fato muito legal. Como a gente estava num podcast que a gente fez e um cliente nosso falando sobre a questão do número de chamadas que abrem no saque só para perguntar aonde está o meu pedido. Então você precisa de gente para responder isso. E a partir de uma solução que a gente implementou, que é a jornada de entrega, diminuiu em 20% esse acesso, porque estava recebendo a informação e o cliente tirava essa ansiedade. Então, o nível de ansiedade... Dá aquela segurada. Imagina, então, quando você está pedindo via cross-border da China, né? Para ter essa informação, é bastante tecnologia também envolvida, né? Exato. E a tecnologia é importante, né, nisso. A gente vê que algumas, não só na parte da logística, mas na parte de pagamentos, né? O Pix parece que cresceu também a representatividade das compras feitas com Pix, né? Então, hoje, não sei, será que isso é uma vantagem do desconto ou da facilidade que a tecnologia traz, hein? É os dois, né? Eu acho que não é um só, é as duas coisas unidas, mas, obviamente, o impulsionamento por desconto num país que todo mundo quer preço, né, competitivo, etc., ele faz com que isso aumente. E é óbvio, para os sellers, né, para o varejo, é importante você via Pix. Boleto você demora 2 dias para pagar, não precisa pagar na hora, às vezes o cara não compra, você segurou o estoque, aí vai. Existe uma lenda urbana, né? Que numa Black Friday foi lá, saiu um varejista comprando outro. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas a dinâmica é interessante, né, para contar. Foi lá e saiu, né, comprando em boleto, porque aí segurava o estoque, não tinha estoque para vender e depois só não pagava. Então você ferrava com outro varejista, né? É muito trabalho, né? É muito trabalho, mas, cara, eu não duvido de nada, né? Verdade. Mas, assim,
o boleto, para explicar que o boleto realmente não é uma vantagem em relação ao Pix para o seller. Então, óbvio que vai ser incentivado. E para o consumidor é rápido, né? A gente também tem essa impressão que, produto mais caro, eu vou pagar com o cartão, né? Claro, isso tem uma correlação, mas você tem muita gente comprando itens muito caros que vão lá e pagam no Pix à vista, que tem um dinheiro à vista, aproveita para pagar no Pix por conta do desconto. É que no Brasil, não importa o valor do produto, importa o valor da parcela para a maior parte das pessoas. Operação financeira no Brasil é uma delícia, né? Porque tem muitos juros embutido nisso. Mas então tem muita gente. Vou falar um caso do iPhone 15. iPhone 15 Max, Pro tal. Ele estava vendo dado de telefonia. Quem comprou o produto que é acima de 10 mil, preço do notebook, quem comprou a maior parte à vista. Porque é quem tem dinheiro para comprar, é o trendsetter. Eu quero. Porque o desconto eu em quero cima agora... desconto, sei lá, 5% no Pix e 3% no Pix em cima de 10 mil. Então não adiantava fazer, para esse produto específico, fazer uma promoção, se as pessoas que estavam comprando ali na hora vão comprar à vista, seja no cartão, no Pix ou o que for. Então, a gente às vezes se confunde, são os preconceitos que a gente tem. Né? Então, verdade. mas o Pix, sim, ele cresce, ele já está acima de 24, 25%, se eu não me engano, mas eu acho que ele está chegando, quando a gente olha a onda de crescimento, ele está diminuindo o nível de crescimento, daqui a pouco eu acho que ele vai chegar no lugar ideal dele, a não ser que venham outros tipos de promoção, você compra no Pix parcelado, que são empresas entregando isso, o mercado é dinâmico, né? Então isso pode crescer também. Mas hoje a gente vai vendo um pouco mais desse limite, né? Não, legal. Tô aqui pensando, né? Pô, tem desconto do Pix, mas aí tem o frete também. O frete grátis também é uma estratégia que algumas empresas usam, mas parece que vem caindo, assim, não tá tão usual mais, porque o frete tem sido caro, né? Caiu, né? Efetivamente. O que acontece? O frete grátis é uma promoção. Porque você não tem como não ter um custo de entrega. Você até pode embutir no valor ou o que for, mas você tem um custo. Você está pagando o operador. Pênalti, né? Exato, vai ter que pagar. O dinheiro sai de algum lugar. A não ser que você tenha uma operação logística. E eles às vezes conseguem embutir melhor isso, mas cada vez é mais difícil. E o varejo passa por uma racionalização, né? Não tem como você assumir isso e diminuir muito sua margem, porque cada vez cobram mais a margem. Então, acho que isso foi natural para buscar margem. Porque, no fundo, o frete é custo de venda. Então, a gente viu uma diminuição grande, óbvio. Para algumas categorias, como móveis, ar-condicionado, eletrodomésticos maiores, é difícil você não ter o frete. Porque você precisa você precisa carregar, não é só ir lá o cara tocar a campainha. Não é simples, né? Tem um custo maior dentro da operação. A gente tem um cliente de material de construção. Imagina o que é fazer o transporte de um vaso sanitário com caixa acoplada dentro de uma caixa de madeira. E você não compra né? Demais, você compra vários, né? Então, quando você está fazendo uma reforma, ou você está fazendo uma construção, você tem vários, sim. É muito específico. E engraçado que eu estava vendo, eu fiz uma relaçãozinha aqui dos dados que eu vi da pesquisa, que alguns dos segmentos que ainda oferecem frete grátis também são os segmentos que são os mais comprados pelas mulheres. São os de itens menores. Beleza, moda e até alimentos e bebidas. Que são os de compra frequente, né? Exato. Supermercados, porque muitas vezes está ligado, né? Tá pegando o estoque da loja para fazer a entrega, né? Então não tá saindo de um CD. A maior parte hoje dos e-commerce, quando tem loja física, né? Brick and mortar, ele faz dessa forma. Mas a gente vê, sim, as mulheres, que são 60% do faturamento. Claro, existem categorias que ela tem a maior representatividade, mas elas têm representatividade grande em eletrodomésticos, beleza, moda e perfumaria, claro que elas têm, né? Mas elas são trendsetters, né? Elas são importantes para o e-commerce, elas compram, elas sabem utilizar muito bem, elas sabem pesquisar. Então, acho que é muito importante a gente ter em mente que, às vezes, a necessidade é da casa, às vezes nem está comprando, mas o shopper é a mulher porque ela sabe usar isso. Então, isso tem que estar contido dentro da comunicação. Né? Hoje no Brasil, eu não sei o número exato, mas isso é um fato já que hoje as mulheres são as principais fontes de renda das casas, né? Sim, só as que mais sustentam. Muita mãe solteira e tal. Exato. Então, vem a necessidade e a agilidade que o e-commerce traz, né? Com alimentos e bebidas eu achei legal, porque
é uma área que você fala, cara, olha aqui, as mulheres estão sendo práticas. Em vez de ir no mercado, tal, tá comprando Sabe qual e-commerce. oferta? Eu vejo isso para minha esposa, tá? Ela é rata de aplicativo, ela tem todos os aplicativos de todas as farmácias. Até pouco tempo atrás eu tinha Farmácia e 3 filhos segmento. na fralda. Imagina 3 filhos na fralda, é só na promoção, É, é estoque. Então, e ela, obviamente, eu tenho coisas que pesquiso melhor que ela, mas ela é mais ágil para comprar o dia a dia. Super reconheço e ainda bem que eu tenho ela para agilizar isso para a gente. Mas eu queria pegar um ponto que você falou dos supermercados. uhum. Quando a gente olha, que é um pouco do ponto de oportunidade do e-commerce, né? Então a gente falou, está crescendo, mas qual a oportunidade que a gente tem? Se a gente pegar a maior parte dos consumidores no Brasil, fazem uma compra ao ano no e-commerce. Ou para alimento, ou na farmácia, ou no supermercado. Claro, quando a gente fala de farmácia, quem faz uma vez só compra é um pouco menor, mas supermercado é grande. Então, quando a gente olha essas categorias de reposição, quando você vai no supermercado, você vai pelo menos 12 vezes ao ano. É, Pelo menos eu vou toda semana. toda semana, mas porque Eu você não sempre compra esqueço de... estoque, exato. Então, vamos lá, 50 vezes, você vai toda semana, você vai 50 vezes no ano. Por que o online é tão baixo? Claro, você tem os heavy users que compram mais, um número maior de itens, mas a maior parte dos consumidores compra muito pouco. Uma vez supermercado, uma vez farmácia, etc. Se a gente ampliasse, se eu pegasse essas pessoas que só compram uma vez, no Brasil como um todo, que foi o exercício que a gente faz na apresentação, no estudo, 30% desses consumidores comprassem uma vez a mais, a gente está falando de 3 bilhões ou 1% de crescimento dentro do e-commerce. A gente não está nem É uma... falando do número de itens que é comprado, nas promoções. Cara, tem muita oportunidade no e-commerce que dá para abraçar. Então não tem como fugir desse ecossistema. Aí cada vez vai vir mais para cá, né? eu acho que o próprio consumidor começa a ver essas oportunidades e vai se adaptando, né? A gente tem hoje aí também, por exemplo, o serviço de logística de modalidade Delivery Hub, que a gente trabalha com algumas marcas de alimentos e bebidas e a gente vê que naturalmente é uma coisa que vem crescendo, né? O hábito da pessoa, pô, deixa eu comprar aqui, chega no prazo que eu quero, vou comprar minha cerveja de preferência, porque eu encontro aqui, não encontro, às vezes, no mercado do meu bairro. Isso é legal, né? E você tem, e que aí vocês fazem muito esse papel para a indústria, que é o D2C, É. que é quem está crescendo muito. Quando a gente olha o varejo total, 6%, mas tem categorias que o D2C fazem mais de 15% do volume das vendas daquelas categorias. Então você tem o próprio D2C trabalhando, às vezes, como varejo e indústria, ou aproveitando melhor esse ecossistema da entrega para poder estar direto com o consumidor. Então, é super dinâmico. Quando eu falei dinâmico, não é brincadeira, não é para amador, né? Não, e sabe uma coisa legal que a gente hoje tem visto também, que o D2C antes era muito aquilo, vou ter conflito de canal, o meu revendedor. Hoje a gente já consegue, né, graças a algumas ferramentas de tecnologia, a gente consegue integrar estoques, sistemas e tal, e usar esses distribuidores e esses revendedores como hubs de estoque mesmo, né? Até Hubs porque os grandes logísticos. vendedores todos hoje são marketplace. Se Exatamente. eles não estão ganhando no como um P, eles estão ganhando como 3P. Então, there is no free lunch, né? Exatamente. Eu sempre ouvi muito professor meu no MBA, muito tempo atrás, mas there is no free lunch. Algum lugar ele está ganhando. Ou ele vai ganhar no P, com uma negociação melhor em um tipo de produto específico, ou ele vai ganhar no 3P, porque o D2C não é só a venda da loja própria, Uhum. é o que ele está transacionando via Sim. marketplace também, né? Que estão crescendo bastante, né, no mercado brasileiro. Assim, A gente tem tem uns vários grandes exemplos fortes importantes, aí, exato. A né? gente tem, não vou falar, obviamente, os varejos por conta de Uhum, neutralidade, claro. né? Mas também tiveram aí marketplaces que sofreram, também não vou falar nome, mas com fatos relevantes, e que, óbvio, quando se coloca muita mídia, você gera o consumo, está lá na mídia e tal. Então, quando essa mídia sai, você também impacta de alguma forma aquele canal como marketplace que estava ali sendo demandado por conta do que você está criando de demanda, né? Claro.
Como estão aí os próximos meses? Tem datas importantes, que a gente teve uma data importante agora, né? Aham, Está crescendo, que é o Dia do sim. Consumidor. Tem outras datas também, né, que são fortes em vendas, É, né? primeiro, a Black Friday, que não é a data do e-commerce, né? Não é, nasceu através do e-commerce e que eu acho que espero vir sempre mais forte, né? Porque isso significa a distribuição dentro desse ecossistema que a gente está. Mas a tendência da Black Friday que a gente vê não é em relação ao crescimento, mas que obviamente cresce com alguns players principalmente, mas a distribuição que ela, né, porque os Estados Unidos é uma data depois do Thanksgiving, é uma data fixa. Então você vê um volume muito forte na sexta-feira. O que a gente vem observando é que essa distribuição vem acontecendo ao longo do mês de novembro. Esse ano passado já foi, né? Black November, Black Week, Exatamente. Então, cada um com a sua agora estratégia. tem que tomar cuidado com o que isso vai passando na cabeça do consumidor, né? Porque aí o consumidor vai começar a entender onde é que eu compro, eu vou esperar mesmo o dia, então você tem que antecipar a oferta, comunicar que a oferta é realmente a melhor. Tem que ser estratégico, porque senão você vai sacrificar margem aí, né? Você vai sempre só Aí eu vou vendendo fazer o jabá. desconto. É para isso que tem o Black Friday hora a hora, que é o nosso produto, Exatamente, exatamente. que a gente tem uma versão gratuita, a Infracommerce estava mostrando isso para os clientes, inclusive ano passado, mas que é importante você ver o que está acontecendo dia a dia, hora a hora, quando chega Black Friday, né? E controlando ali no fine tuning, né? Exato, exato. Muito bom, muito bom. Tato, queria te agradecer muito por esse papo. Acho que são insights bem valiosos assim para e-commerce. Eu falo de novo, lá na Infracommerce a gente olha muito isso para entender dia do consumidor. A gente vê uma crescente lá dentro com as nossas Sim. lojas. Poxa, é uma data que tá tendo uma Sim, certa sim. importância, está ganhando importância. Então, esses dados são muito legais para a gente tomar como base e traçar as estratégias dos clientes, porque né, é isso que a gente faz ali todo dia. Nosso time de CS está ali todo dia com os nossos clientes, vendo como que faz para vender mais, como que faz para melhorar a experiência deles e dos clientes deles, né? Então, Porque todo mundo tem que ganhar, né? Se você não vender, se você na sua exatamente. estratégia não vender mais, o cliente não ganha, você não Exatamente. ganha. E no fundo, e no final, todo mundo é cliente também, né? Sim, Todo mundo é sim. consumidor lá no final do dia. Então, quero ser bem atendido, quero que todo mundo seja bem atendido, né? É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela abertura do espaço para a gente falar um pouco. A gente Sempre quer muito muito dividir os bem-vindo. dados com o mercado. Legal. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, conversei aqui com o Tato, da Ultrasconf, e a gente se vê mais tarde.